Bom dia você que nos acompanha no sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet. Bom dia você que já está aqui no Rincão do Meu Senhor. A todos os pais, um feliz dia dos pais. Deus abençoe muito sua vida, essa vocação linda, maravilhosa. E eu tenho a graça de viver neste ano, nesse dia, né? Primeiro dia dos pais. A outro dia dos pais, meu bebezinho estava na barriga da mamãe. E já nasceu, graças a Deus, o Elias Neto, daqui a pouquinho vai estar aqui. Então, estou celebrando junto com todos vocês, papais, o meu primeiro dia dos pais. Então, estou muito feliz por essa graça. Quero que nesse dia, nesse Kairos, 14º Kairos Canção Nova Sertaneja, que nós possamos viver de fato um tempo de graça, tempo de bênção na nossa vida, né? O Kairos Canção Nova Sertaneja, ele foi colocado nesse dia, no dia dos pais. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, justamente para que fosse celebrado um dia da alegria desse pai que se esforçou, né, tanto para que o sustento chegasse em nossa mesa. E não tem como falar do sertanejo e não falar do pai, da figura paterna, né, que é aquele homem que pega no cabo da enxada e vai no comecinho da manhã e volta só no fim da tarde com o suor no rosto, com a terra nos olhos. Eita! Lembro do meu pai com muito carinho, com muita saudade. Ele está lá em Curitiba hoje. Beijo, papai, seu Elias, te amo muito. Ele é o Elias pai, eu sou o Elias Júnior e meu filho, o Elias Neto. Tradição, né? Então, tudo isso para dizer que nós estamos aqui começando nesse dia tão importante, o 14º Kairos, Canção Nova Sertaneja. Sempre com uma frase do Padre Jonas como tema, né? Vou semear, a libertação vamos colher, é o tema desse Kairos. Vou semear, a libertação vamos colher. Qual a libertação, Elias? Qual a libertação que precisa na sua vida hoje? Pensa aí, qual é a libertação que hoje precisa acontecer na sua vida? Pois é essa que Deus quer realizar, essa e muito mais, porque Deus é muito generoso. Deus é um pai caridoso, generoso, prestativo. Então, muito mais do que o que você está pedindo para Ele, Ele vai realizar hoje. Quero convidar você que está aqui a cantar essa moda comigo. Fica de pé se você quiser. Quem está em casa, arrasta a cadeira, que nós vamos animar um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai já preparar o coração, porque o Senhor quer nos libertar. O Senhor quer falar com a gente. Pode ser o pagode do cristão, não? Pega o seu terço aí, vai comigo, vamos embora. Canção Nova Sertaneja. Esse é o pagode do cristão. Vou pegar a letra aqui para olhar. Vamos lá, para frente e para trás. Esse é o pagode do cristão. Esse é o pagode do cristão. Quem quiser cantar comigo tem que ter o terço na mão. Cadê seu terço? Esse é o pagode do cristão. E esse é o pagode do cristão. Quem quiser cantar comigo tem que ter o terço na mão. Resolvi cantar essa moda pra poder conscientizar este povo que só fala e não quer saber de rezar. Não canto pra fazer bonito, não canto para agradar. Eu sou profeta na viola e eu canto é pra incomodar. Esse é o pagode do cristão. E esse é o pagode do cristão. Quem quiser cantar comigo tem que ter o terço na mão. Cidadão tem que ir na missa nos domingos comungar. Sem a vida de oração é contramão pra caminhar. Não se encha de prazeres pra vida não se estourar. Sabe por quê, padrinho? O capeta tá aí, tá doido pra te pegar. E esse é o pagode do cristão. E esse é o pagode do cristão. Quem quiser cantar comigo tem que ter o terço na mão. E esse é o pagode do cristão. E esse é o pagode
Quem quiser cantar comigo tem que ter o terço na mão. Fecha a conta, violeiro. Oh, Cristão de Nossa Senhora. Vou semear a libertação. Vamos escolher o tema desse 14º Kairos Canção Nova Sertaneja. Que bom estarmos juntos. Vamos fazer mais uma moda? Pode ser Chique Zerado? Aí, ó. Quem conhece Chique Zerado aí? É uma moda muito boa, não é porque eu fiz não, mas é porque ela traz uma mensagem muito bacana sobre essa realidade de se confessar, a importância de estar na graça de Deus. E esse é o caminho de santidade, essa é a nossa peregrinação rumo ao céu, está sempre em estado de graça. Vamos cantar ela que você já vai entender o que eu quis dizer aqui, bora lá. Esse aqui tem passinho, ó. Você lembra do Ginigeno? É fácil, ó. Pra frente, pra trás. É isso aí, Eric. Vamos mais uma vez, ó. Pra frente, pra trás. Olha lá. Eu tava incomodado, atrapalhado, agitadão, irritado sem motivo, era só inquietação. Aí quando eu vi um padre, a consciência me lembrou, por meus pecados eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. Aí eu fiquei, agora é pro lado e pro outro, ó. Chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus me perdoou. Eu fiquei chique zerado, chique zerado, chique zerado. Eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. É graça de Deus a nossa vida. Não é isso mesmo, tio Geraldo? Esse verso é um convite para buscar a confissão. Muito mais do que uma norma, precisamos do perdão. Quando um padre absolve um fiel que se arrepende, pode ficar contente e sem peso na mente, foi Jesus que perdoou. Aí cê ficou, sabe como? Chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Fecha a conta, violeiro. Oh, chique zerado, graças a Deus. Viva Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Ô, bênção, que bom estarmos juntos. E no começo de novembro tem um acampamento Canção Nova Sertaneja, né? É um tempo de graça hoje, mas já de aquecimento também, para que em novembro a gente traga mais gente e venha celebrar aqui esse acampamento da família sertaneja. Um dos pedidos do Padre Jonas é que rezássemos com esse povo que tanto ajudou e ajuda a Canção Nova, que é o homem do campo. Então, para isso que a gente tem esse acampamento, para celebrar as graças de Deus. Toninho Profeta vem, né, padrinho? Vem, né? Toninho Profeta vai estar com a gente. Diácono Nelson Correia, meu padrinho. Também tio Geraldo vai estar aqui. Paulinho, todo mundo. Vamos estar aqui celebrando esse 17º, 4, 5, 6, 7, 8, 18º acampamento Canção Nova Sertaneja. Mas não chega de conversa, vamos rezar? Bora
Vamos cantar pedindo o Espírito Santo? Pode ser aquela do sertanejo mesmo? Espírito Santo vem. Dá um lá. Acho que lá. Alto. Alto. Desce. Espírito Santo vem. Vem iluminar. Mostra-me com tua luz os caminhos a me guiar. Toca no meu interior. Toca no meu interior. Tira o medo e as desilusões. Vem com teu fogo de amor, que eu quero sempre te amar. Espírito de amor. Espírito de amor. Oh, oh, oh. Vai desejando o Espírito Santo no seu coração. Espírito de amor. Oh, 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 oh. Enquanto a gente vai cantando essa canção, você vai pedindo com as suas palavras: vem Espírito Santo, eu quero viver uma experiência nova neste dia de graça. O Senhor me trouxe aqui, então eu me abro. O Senhor quis que eu viesse aqui, então eu não vou ter reserva nenhuma. Eu vou abrir o meu coração, eu vou escancarar o meu coração. Entra, Espírito Santo, em todas as áreas da minha vida. Sobretudo aquelas áreas onde o Espírito Santo, que talvez eu nunca tenha permitido que o Senhor entrasse, porque eu preciso ser transformado. Vai dizendo isso com as suas palavras. Eu fui dizendo aqui a minha oração, mas faça a sua agora. A gente vai cantar mais uma vez, e você pode cantar junto ou desejar do fundo do seu coração viver essa experiência, porque eu tenho certeza de que todo aquele que se abre recebe a graça de Deus. Espírito Santo vem, vem iluminar. Mostra-me com tua luz os caminhos a me guiar. Toca no meu interior, tira o medo e as desilusões. Vem com teu fogo de amor, que eu quero sempre te amar. Espírito de amor, solta a voz. Espírito de amor. Oh, 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 oh. Espírito de amor. Oh, oh, oh. Pode se assentando. Espírito de amor. Isso. Vai cantando, vai rezando. Oh, oh. Espírito de amor. Oh, oh, oh. Isso, pode se assentando, você que está aqui. E é o que nós pedimos, Espírito Santo. Me coloco neste momento em tuas mãos, junto com cada irmão que está aqui neste momento ao seu serviço. Essa banda maravilhosa que, graças a Deus, há 10 anos está com a gente nesse Kairos, nesse ano, celebrando 10 anos. Deus abençoe vocês, a família. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais dessa família. Espírito Santo, usa de nós. Nós estamos aqui à sua disposição para ouvir, para sermos libertos, como diz o tema desse Kairos. Vou semear a libertação, vamos colher. Espírito Santo, nós vamos colher essa libertação, porque se o Senhor quer, nós também queremos, e nós nos abrimos inteiramente a ela. Obrigado, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear. Esse é o tema dessa palestra, que será dividida em 2 momentos. Vou fazer essa introdução, daqui a pouquinho o Paulinho chega e vai concluir com vocês rezando, e logo em seguida Jesus entra para a gente adorar Ele. Olha que coisa mais rica, né? Então você guardou aí? Fala comigo, a vida é caminhar. Um pouquinho mais alto, a vida é caminhar,
Sou o peregrino do amor, vou semear. Você já ouviu essa frase antes? Quem já ouviu? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 7 pessoas. Glória a Deus. Eu acho que você já ouviu daqui, ó. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Agora eu vou começar, você termina, ó. A vida é... Vou semear a esperança neste mundo. Eu não me canso de cantar. Eu não me canso de cantar, eu não me canso de caminhar, eu não me canso de buscar. Nós precisamos ser cidadãos peregrinos incansáveis, assim como foi o nosso querido e saudoso Padre Jonas. E eu quero que você aplaude esse homem, porque se nós estamos aqui hoje, é por causa desse pai. Feliz Dia dos Pais, Padre Jonas. Que saudade, que falta que o senhor faz. Ainda bem que o senhor foi semeado, né, diácono? Ainda bem que o senhor foi semeado e continua a dar frutos e conversões que nunca cessam por causa do sim desse homem. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dele, porque pelo sim que ele deu, pelo caminho peregrino que ele trilhou e não se cansou de cantar, de caminhar, é que a Canção Nova nasceu, passou por tantos desafios, mas perseverou até o fim, e graças a Deus, onde você olha tudo aí, ó, essa grandiosidade que é essa chácara, e muito mais do que fisicamente a gente vê, são as almas que já foram resgatadas, é a graça espiritual que já aconteceu, por causa do sim desse grande homem, desse pai, que é o Padre Jonas. E essa frase que a gente cantou, essa música é dele. E eu quero convidar você agora a tomar a sua palavra em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Certamente você também já conhece essa palavra, ela vai nos ajudar a conversar um pouco sobre o tema dessa palestra. É a parábola do bom samaritano. Então, se você puder, vamos ler junto? Começando ali no versículo 25. Já pegou? Vou repetir para você. Lucas, você que está em casa também pode tomar a sua palavra. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondestes bem, fazer isso e viverás. Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou uma parábola, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou-o à hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares mais, na volta te pagarei.
destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá, a pergunta que abre o caminho: que devo fazer para a vida eterna? A vida é caminhar, eu sou peregrino do amor, mas eu caminho para algum lugar. Para onde que eu caminho? Para a vida eterna, certo? Penso que todos aqui temos essa mesma vontade, esse mesmo desejo, essa mesma convicção. E talvez quem não tenha, até o fim dessa palestra, eu peço a Deus que passe a ter o desejo do céu, o desejo de santidade. Somos peregrinos. E aí aquele homem, aquele doutor pergunta para Jesus: o que devo fazer? E Jesus responde para ele: como é que está escrito? Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala: vai lá e faz. Faça. Aqui Jesus ainda diz: fazer isso e viverás. E a gente fala no comecinho da pregação: a vida é caminhar. Ou seja, o meu viver é caminhar. E Jesus fala: fazer isso e viverá. Fazer o quê? O amor. Então, o caminhar desse peregrino precisa ser na prática do amor. O único objetivo, o único método desse caminhar precisa ser na prática do amor. Realizando o amor nas suas atitudes, nesse caminho. Nesse caminho que acontece durante a vida de cada um. A vida daquele homem aconteceu naquele caminho que ele não planejou. Aquela rota é uma rota muito perigosa, de Jerusalém a Jericó. É uma rota onde ele de fato é uma descida. Então é um terreno muito pedregoso, um terreno com muitas diversidades geológicas, mas também um trecho onde muitos ladrões esperavam, ficavam na espreita para poder fazer aí, né, o seu ato ilícito. Então, infelizmente, era uma rota bem difícil. E quando Jesus ele usa essa parábola, ele justamente traz esse lugar difícil para nos mostrar que a nossa vida não é fácil, que muitas vezes nós vamos passar por situações assim. E quando Jesus fala que um homem, ele não descreve esse homem, ele fala um homem. Esse homem podia ser rico, podia ser pobre, esse homem podia ser de uma religião ou de outra. Ele não está falando. Por que que Jesus faz isso? Nós entendemos que quando Jesus não descreve, ele quer dizer que pode ser qualquer circunstância. Ou seja, todos nós somos esse homem que caminha como peregrino para algum lugar. E que nós, quando saímos de casa, nós traçamos uma meta: hoje eu quero ser santo, hoje eu quero ir para o céu. Mas durante o dia nós temos as tentações, as perseguições, os problemas da vida, as situações normais, as tentações, né? E tudo acontece no nosso dia. Mas Jesus já nos alerta sobre isso. Mas pode acontecer. E o que aconteceu com esse homem? Ele foi despojado. Ele não foi só roubado. Ele não foi somente roubado, ele foi despojado, ele foi maltratado até a morte. Ou seja, o Senhor nos fala aqui que esse homem chegou na sua pior condição. Despojado quer dizer, tiraram até as suas roupas. Despojado quer dizer, tiraram tudo dele. Ele estava numa condição de nada, ele não tinha nada. E além disso, estava quase morto, porque espancaram ele. Como eu vou falando aqui, você vai se colocando no seu lugar, nesse momento, tentando imaginar nesse lugar desse homem, porque às vezes hoje, esse homem que está desse jeito é eu, às vezes é você, que chegou aqui ou está em casa nessa condição. Às vezes a sua oração hoje é assim: eu não tenho nada, eu estou caminhando, eu queria ser santo, mas parece que eu não tenho a quem socorrer. O bom samaritano, hoje, o mesmo que passou por este homem, quanto tantos passaram e viram, mas não fizeram nada, hoje ele passa na sua vida e na minha vida. Hoje esse peregrino que nos cura para também peregrinar, ele passa na nossa vida e nos levanta, trata as nossas feridas e nos põe de volta
a caminhar. Olha que bonito aqui também, no final, Jesus pergunta quem que usou de misericórdia. Jesus podia ter falado, quem ajudou ele? Não, Jesus falou, quem usou de misericórdia? Ou seja, de fato, o Senhor quer hoje que nós tenhamos essa experiência de misericórdia. Talvez a sua vida material está tudo certo, mas de repente a minha vida, a sua vida, no sentido de pecados, de vícios e situações que nos afastaram de Deus, talvez seja hoje a área onde Deus quer agir, e talvez se a condenação venha tocar o meu coração e me fazer indigno de estar na presença de Deus, o Senhor vem falar que Ele não está ligando para nada disso, Ele não liga para o meu pecado, para o seu pecado, Ele quer apenas que você e eu estendemos a mão, se conseguir, se nem isso eu conseguir, pelo menos a intenção, porque esse homem estava quase morto, talvez nem mexer ele conseguia, mas alguém que viu ele, levou ele nos braços e curou. Ainda que talvez você não consiga levantar a mão, o Senhor hoje levanta você, na situação que você está, na situação que eu estou, independente de qual seja, o Senhor nos levanta, porque Ele é esse peregrino do amor, por excelência, que nos ensina, que nos cura e nos liberta, porque o tema do acampamento é esse, né? Vou semear a libertação, vamos colher. Qual a libertação que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida hoje? O Senhor certamente já está falando, já está fazendo. Na minha vida, quando eu preparava essa pregação, eu rezava, o que eu mais pedia era isso. Senhor, eu preciso de tantas libertações, eu preciso de tanta cura na minha vida. Senhor, eu não sou digno de estar lá falando, porque o Senhor sabe o quanto eu preciso, mas o Senhor me fez caminhar. Quando eu disse sim para a minha vocação, quando o Padre Jonas me chamou, eu disse sim. Quando Deus chamou através do Padre Jonas, eu disse sim e estou aqui. Então eu estou caminhando. Às vezes eu estou caminhando meio manco, né? Estou balançando, mas não vou cair, mas não vou, lembra? Mas não vou cair. Estou balançando, mas não vou cair, mas não vou cair, mas não vou cair. É assim, às vezes eu vou balançando e eu vou pedindo ao Espírito Santo a força para me sustentar e vou caminhando. Então Deus quis que mesmo eu balançando, eu estivesse aqui, caminhando, porque a vida é caminhar, porque eu sou peregrino do amor, eu não posso semear outra coisa que não seja o amor. E nesse processo de caminhando e meio mancando, Deus vai me curando, vai me levantando, vai me deixando mais forte. Porque o Senhor diz, basta-te a minha graça na sua palavra, não é? Quanto mais eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a força de Deus não está na minha força, mas na minha fraqueza, não é, Miriam? Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço que eu sou miserável, aí Deus vai lá e age na minha humildade, na minha sinceridade de coração. Sabia que Deus não quer palavras bonitas na oração? Não sei se você já ouviu isso, mas a experiência que eu faço com Ele é justamente essa. Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. O Senhor quer o seu tesouro, o Senhor quer o seu coração, o Senhor quer a sua sinceridade, a verdade. Então, ainda que talvez você não tenha vontade hoje de se expressar na frente do Senhor, você chega e diz isso mesmo para Ele. Hoje eu não estou com vontade de rezar, não estou com vontade de falar contigo, mas eu estou aqui. Liberta-me, cura-me, me faz te amar. Eu quero te amar, Deus. Como essas pessoas dizem que te amam tanto, eu também quero. Então veja que independente de onde eu esteja, onde você esteja, Deus está olhando para todo mundo, da mesma maneira. E vamos lá, nessa parábola, não tem só o homem que caminhava, né? Tinha o sacerdote, tinha o levita que caminhava também. Às vezes você já é de caminhada. Às vezes a gente já está com Deus há um bom tempo. Mas a gente caminha, olha para o irmão do lado que está precisando e faz de conta que não viu. Pode acontecer. E a gente também não pode julgar os irmãos que muitas vezes passam pela gente e finge que não vê. Ninguém pode julgar ninguém, porque só Deus conhece o coração. Mas eu estou trazendo esses exemplos para que eu e você, a gente venha refletir.
qual desses eu sou? Que caminho eu estou fazendo nesse sentido que o Senhor me chama a ser um peregrino do amor? Será que eu não sou esse sacerdote que está sempre nas asas do Senhor, rezando, indo na missa todo domingo, sendo fiel, mas na minha família eu sou aquele que destrói, aquele que não tem paciência, aquele que fala de qualquer jeito, se estoura fácil, aquele que passa a pessoa do lado, pelo menos esperando um sorriso, e a gente vira a cara. São várias situações. Ou até mesmo a caridade concreta, né? De doar um prato de comida, de dar uma roupa para aquecer nesse frio. Ainda que talvez você não tenha, e eu não tenha a coragem ou mesmo tempo para fazer uma visita para os mais necessitados e levar roupa. Tem o diácono dos pobres aqui, meu padrinho diácono Nelsinho Corrêa, que sempre recolhe as roupas e leva para os seus pobres. Sempre tem alguém que faz esse serviço. Basta que eu e você abra o nosso guarda-roupa, e vai lá, faça aquele retiro da boa morte, como nos ensina o Padre Jonas, preparar a alma para quando Deus chamar, faz aquela limpeza, dá lá para o diácono Nelsinho Corrêa, ele vai lá, e Deus toca no coração dele, qual é a família que está precisando, ele vai lá e entrega. Isso eu estou falando aqui em Cachoeira Paulista, mas na sua cidade, na sua realidade, pode ter certeza que tem muita gente também que faz esse serviço. A própria igreja, a igreja católica é a entidade mais caridosa que existe. Então, qual é o peregrino que eu estou sendo? De repente, eu sou aquele que se deixou tomar pelo orgulho. De repente eu sou aquele peregrino que acha que está tudo certo, que eu estou bem, que eu sou exemplo de santidade e não preciso de mais nada, que eu não preciso do próximo. O peregrino precisa do outro peregrino. O Senhor nos ensina a viver em comunidade justamente por isso. Aquele que está de pé, cuidado para não cair, porque a gente precisa um do outro para poder caminhar. Como eu disse ainda há pouco, às vezes eu estou meio mancando, meio capenga, quem me sustenta é o meu irmão. E isso a vida em comunidade me ensinou de uma maneira fantástica. Quantas vezes eu não estava bem, mas eu tive a ajuda dos meus irmãos para prosseguir, hoje de maneira muito concreta da minha esposa. Aí já entra também na vida da família. Como é importante os filhos que nascem no seio de uma família, de um pai, de uma mãe. Ô minha gente, vamos casar direitinho, vamos escolher direitinho, na hora do namoro rezar junto, viver castidade, porque depois a conta não fecha, a gente vive de qualquer jeito e acha que o casamento vai ser, não vai, precisa viver direitinho. Depois quem sofre é os filhos, a sociedade, o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo sofre com isso, quando a gente não leva a sério uma vocação de Deus. A gente precisa levar a sério, não é brincadeira não, e é uma graça, não estou falando isso para pôr peso não, pelo contrário, a maior alegria da minha vida é a minha família, hoje é minha esposa e meu filho, onde eu posso repousar, onde eu posso me tranquilizar, onde eu posso chorar. Essa madrugada mesmo, eu rezei, estava preparando a pregação. Depois que eu terminei a pregação, estava com um monte de coisa no coração, eu fui até a minha esposa que estava com o neném no colo, deitei minha cabeça no colo dela e fiquei chorando, e ela chorando também. O que você estava chorando? Coisa nossa, coisa de amor nossa. E ver tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, aí passava sentimento de alegria, e fez meu coração transbordar numa lágrima de alegria, saber que eu tinha um colo para repousar. Você, homem de Deus, mulher de Deus, precisa também viver essa experiência. Talvez você se casou e nunca viveu isso, de ter realmente o seu marido ou a sua esposa como um lugar de descanso. Volte para ela. Seja também um peregrino na vida dela, que ajude ela a viver a vocação dela. Seja também você, mulher de Deus, uma peregrina do amor na vida do seu marido, para os dois juntos viverem
como peregrinos na vida do seu filho, passar por ele e perceber ele. Tem pai e mãe que talvez nem percebe mais o seu filho. Minha mãe me conhece pelo andar. Quantas vezes eu cheguei embriagado em casa? Engraçado que o bêbado, né? Ele, quando não quer mostrar que ele está bêbado, aí que ele mostra que os passos ficam duros. E eu chegava bêbado em casa muitas vezes. E minha mãe olhava lá, percebia. Pelo meu cheiro. Minha mãe percebia tudo ela com meu pai. Será que hoje você, papai e mamãe, tem percebido o seu filho? Você sabe o que ele está vivendo hoje? Você sabe qual o caminho que seu filho está peregrinando? Você sabe por onde ele tem passado? Pois então, só tem um caminho. Sou peregrino do amor. Eu quero viver como um peregrino do amor que caminha para o céu. Só tem um caminho que vai para o céu. Será que eu estou caminhando para esse caminho? Será que o seu filho, a sua filha está caminhando para esse caminho? E eu não estou falando para você falar para ele de goela abaixo o caminho que ele tem que trilhar, não. Porque dependendo da idade que ele já está, você que vai saber muito bem que você é o pai e a mãe dele, mas de repente você fala uma coisa e ele não escuta mais, né? Mas como é que ele vai fazer para aprender? Com o seu testemunho. Papai e mamãe é o melhor testemunho dos filhos. Caminhe para o amor. Busque a Deus. Rezem juntos. Reze o texto em família. Busque a Deus de todo o coração, intensamente. E eu te garanto, eu te dou a certeza de que Deus vai agir no coração dele só por ver vocês. E é isso. Todos estão a caminho, mas nem todos são peregrinos. Vamos nos avaliar, vamos perceber em cada detalhe de nossa vida como que a gente está caminhando, para que lado a gente está seguindo. E nesse caminho nós vamos lançando sementes de amor. De repente, concretamente, você não pode fazer nada, mas aquele sorrisão é tudo que aquela pessoa precisava naquele dia. O mais importante é não ser indiferente. E nesse dia essa palavra ela ressalta, né? A indiferença, como dói, como é difícil o mundo que a gente vive, todo mundo focado nas telas, as telas das TVs, dos celulares, na hora do almoço, na hora da janta, ninguém mais se olha. Como é importante a gente se olhar, como é importante a gente olho no olho, conversa, sentir cheiro, abraçar, para que a gente possa passar na vida do outro e lançar a semente. E é isso. Jesus fala no final: vai tu e faze o mesmo. Jesus fala para mim, Jesus fala para você: caminha, peregrino, vai tu e faz o mesmo. Olha para o teu próximo, ama o teu próximo, conduz o teu próximo a fazer esse encontro, essa experiência com a misericórdia. Esta palavra saltou quando eu estava fazendo esse estudo da palavra. A misericórdia. Jesus perguntou para ele: quem usou de misericórdia? Quem? Aliás, quem foi o seu próximo? O homem respondeu: aquele que usou de misericórdia. Ou seja, aquele que teve compaixão. Aquele que olhou e não fez distinção de quem era aquele homem, simplesmente ele quis agir como Deus fosse agir. E essa pergunta que eu deixo para mim e para você: quando a gente olha para o nosso próximo, com que olhar nós olhamos? Porque tiveram 3 olhares, um viu, outro viu e outro viu, mas somente um viu com o coração. Está aí um segredo, a chave. Sempre que olhar, olhe com o coração. Olhe como Jesus iria olhar essa pessoa. Se Jesus passasse, como ele iria olhar? Esse é o olhar que nós peregrinos precisamos ter. Um olhar de misericórdia. Independente de quem seja o que esteja fazendo, ali tem uma história e só Deus conhece. Quero chamar o Paulinho aqui. Parabéns, Paulinho, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você também, né? Para você que está em casa, seu Geraldo, Diácono Nelsinho, Eto, todos os irmãos de comunidade e você que faz parte dessa grande família. Amém. Paulinho, como você ouviu,
Nós somos, Paulinho, esse peregrino, e eu quero já passar aqui o cajado para você e te agradecer, porque você foi peregrino na minha vida. Já falei isso outras vezes aqui, repito também presencialmente para você, que você foi peregrino na minha vida, na minha vocação. Quantas vezes você me arrastou, levou aí pelas essas fazendas, tanto para peregrinar e levar outros peregrinos, que são os nossos irmãos que fazem cavalgada, a viver uma experiência com Deus. E incansavelmente você vive esse serviço de receber tantos aqui. Eu lembro um dia que você me chamou, eu estava acho que de férias, alguma coisa assim, período de descanso, e era um dia assim, meio atípico, meio chuvoso, meio frio. Eu falei, meu Deus, o Paulinho está recebendo gente uma hora dessa. Então está aqui mais um homem incansável nesse serviço de peregrinar e semear o amor no coração das pessoas. Então quero também parabenizar você e agradecer por esse exemplo de peregrino do amor que você é para mim na Canção Nova. Deus abençoe. E com certeza tem muita gente para a gente chegar e ser esse peregrino, esse bom samaritano. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela música, né, comitiva que conduziu e conduz tanta gente. Deus abençoe você. E bonito de ver seu filhinho ali tudo traiado, né? Filho de certeza. Não é seu filho. Não, que não é seu filho, desculpa. Não chegou ainda não. Paulinho sendo Paulinho. Mas vai chegar ainda. Mas eu quero dizer para você que está em casa, e Elias, Padre Jonas foi esse bom samaritano. Ele ouviu a voz de Deus. E essa música, Elias, não sei se você sabe, até conferi com o diácono Nelsinho, em 76, que ele teve a inspiração de escrever, de colocar na nossa mão, na mão da igreja, essa, vamos dizer, vou dizer, é uma profecia que nós estamos vendo hoje, né, diácono? Porque, olha, numa estrofe da música, está escrito assim: se o trigo não morrer, fruto não se pode esperar. Muita gente em breve vai colher. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar. Sou peregrino do amor. Eu não me canso de cantar. Eu não me canso de cantar. Eu não me canso de cantar. Diácono, seu Geraldo, você que está em casa, meu irmão de comunidade, o Padre Jonas, ele cantou com a sua vida. E ele está sendo esse bom samaritano que não passou adiante diante do seu sacerdote, do seu chamado. E em 76, e desde a sua concepção, Deus o quis, como te quis você, quis o diácono. E eu pude perceber que esse homem de Deus, como muitos escolhidos de Deus, não tem como escutar essa música e não lembrar de João Paulo II. Não é à toa que a Canção Nova, inspirado pelo Padre Jonas, é a Canção Nova mais Fundação João Paulo II. E o Padre Jonas sempre falou e nos ensinou que é um corpo, aonde a estrutura da fundação nos dá condição também de ser peregrino nesse tempo a qual nós estamos vivendo. O Padre Jonas ele não cansava de cantar, ele não cansava de profetizar, ele não cansava de ir além. O Padre Jonas sempre tinha uma visão sobrenatural, e é o maior legado que ele deixa para nós, para a igreja. E quão bom diácono foi nesse final de semana, agora a gente terminou ontem, né? E hoje estão em Aparecido, Cálice, que teve aqui, de ouvir e tocar na essência da renovação carismática, com aquelas músicas, encontrar aqui irmãos que foram também esse bom samaritano na minha vida, como o seu Geraldo. Ele é e foi, o diácono é e foi um bom samaritano em me resgatar. E eu falo para você, diante desse desafio que é essa música, de uma profecia que em 76 o Padre Jonas já sabia que existiria toda essa mega estrutura de evangelização, porque ele ouviu a voz de Deus, ele viu o seu povo sofrendo, e hoje você é filho e filha de Padre Jonas. Quantas comunidades hoje existem devido a esse homem de Deus que nos mostrou o caminho, que nos pegou à beira, às margens. Quantos sacerdotes
foram resgatados o sim desse homem de Deus, por esse eu não me canso de cantar, a vida é caminhar, a vida é caminhar. Eu falo para você, eu poderia estar aqui nesse dia dos pais, e louvado seja Deus, diácono, por essa inspiração, porque você como eu, talvez, viveu essa experiência. Eu já falei para você aqui, eu volto a repetir, eu perdi meu pai em 2012, dentro de um Canção Nova sertaneja. Na hora que eu recebia o último carro de boi, as boiadas ali, com o pessoal lá de Paraguaçu, seu Alfredo, toca o telefone e meu irmão fala, o pai teve um infarto. E eu sabia que meu pai ia para o céu. E meu pai, que foi evangelizado pela Canção Nova, nesse horário, domingo, pela TV Bandeirantes, tinha lá, estou no meio de vós. Eu como criança passava pela sala e via aquele padre falando, ouvia a Luzia rezando, e aquilo foi fazendo brotar no meu coração a semente de Deus, porque a Canção Nova existe para levantar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E vendo Elias falar desse bom samaritano que parou diante toda a dificuldade de uma viagem, de uma caminhada, porque ele também estava a caminho, como eu estou a caminho, mas o Padre Jonas, nessa inspiração da Canção Nova, e eu gosto tanto, pessoal, eu tenho um arquivo lá do Padre Jonas, falando nos inícios da Canção Nova, ele enche a boca para dizer, nós somos muitos, somos 100, toda a Canção Nova, o Padre Jonas com uma alegria, nós somos muitos, nessa gravação, está nos nossos arquivos, e ele fala com essa certeza de céu, de um peregrino que também estava a caminho, a qual chegou à pátria celeste, porque ele falou que ele é cidadão do céu, que nós somos cidadão do céu, e para isso nós fomos feitos. E eu gosto tanto quando eu escuto o Padre Jonas falar, nasceu a Canção Nova, nasceu a Canção Nova para a igreja, nasceu a Canção Nova para o nosso povo sertanejo, nasceu a Canção Nova para você, que também está a caminho. Ah, Paulinho, é muito fácil você falar, porque você está aí na Canção Nova. Peraí, mas eu perdi o meu pai amado em 2012. A minha mãe que estava doente, meu pai que faleceu. E no dia dos pais, meu pai com certeza estava na pátria celeste. E olhou e falou, eu não vou deixar minha velhinha sozinha não. Eu vou trazer ela para junto de mim, com certeza, né? Deus falou, trazer ela aqui, que aqui é melhor que lá. Lá é amada pelos filhos, cuidada pelos filhos, mas aqui, e no dia dos pais, a minha mãe partiu. Eu não era para estar aqui triste, diácono. Nem como diácono, perdeu a Dona Rosa para essa terra, mas está no céu. Porque o Padre Jonas, ele não cansou de cantar, ele não cansou de semear essa vida que há de vir e que está batendo as portas. Sabe por quê, povo amado? Se você pegar a palavra de Deus, quando Deus falou para Moisés, Moisés, e Moisés falou, eis-me aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi os clamores por causa dos seus opressores, sim, eu conheço o seu sofrimento, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para subir do Egito para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E o povo saiu do Egito, mas com toda a dificuldade, porque no reino de Deus, a caminhada para com Deus não é um caminho de flores, é um caminho de cruz. E da mesma forma que Moisés foi esse bom samaritano que pegou o povo do Egito e levou para a terra prometida,
O nosso querido pai fundador também foi esse Moisés, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, que ouviu que Deus falou: Jonas, Jonas, tira o meu povo da escravidão, do pecado, da morte, da vida velha, e leva para a terra prometida. E qual é a terra prometida que o padre Jonas nos mostrou o caminho? O céu. Ninguém é eterno, ninguém é eterno, só Deus é eterno. E o padre Jonas não cansava de cantar nas suas alegrias, e nasceu a canção nova para o Brasil e para o mundo. Eu sou o fruto dessa obra. Lá, quando criança, eu ouvi o padre Jonas, o Estou no Meio de Vós, numa TV secular. Estou mentindo? E eu ouvi esse pai que me pegou quando era criança. E eu digo para você, essa voz do nosso pai fundador: o que você tem colocado na sua TV? O que as suas crianças têm visto, ouvido? Porque lá meu pai, com seu 2º ano primário, a minha mãe, ela escrevia as cartinhas dela, era maravilhosa. Mas lá dentro de casa tinha assim também uma margem do sofrimento com o filho que estava na droga, na margem da dificuldade financeira. Meu pai sempre foi empregado, e eu louvo a Deus pelos patrões do meu pai, que deu dignidade de ele criar 9 filhos. E quantas vezes a canção nova foi esse bom samaritano na minha vida? Quantas vezes que meu pai, aquele rosto rugado, mas um homem mariano, saía com um terço na mão de manhã e voltava à noite com a bicicleta, a garique, conduzido, porque se ele tomasse 2 dedos de pinga assim, 2 dedos assim, era a mesma coisa. Porque na sua cultura, na sua formação, meu avô falava: homem que é homem tem que beber, então bebe. Então chegou um tempo, mas meu pai nunca perdeu um serviço por causa da pinguinha que ele tomava. E quando ele bebia, ficava com um coração muito enorme. Mas um dia entrou na minha casa a igreja, porque a canção nova é igreja. Da mesma forma que tem muitos movimentos dentro da igreja, que foi o bom samaritano na sua vida. Apostolado, encontro da RCC, Legião de Maria, e assim vai, vicentinos, que foram samaritanos e te trouxe você para uma vida hoje no seu matrimônio, o profissional que você é. Quantos bons samaritanos, e a canção nova está dentro desse eixo. A canção nova, essa obra de Deus, não é maior que nenhuma obra, é uma extensão, é o corpo místico onde Jesus é a cabeça, e Ele virá. E o padre Jonas, como Moisés, ouviu: o meu povo está sofrendo no pecado, o meu povo está sofrendo sem o batismo no Espírito Santo. E o padre Jonas, como Moisés, ouviu a voz de Deus e falou: eu quero o Senhor, mas eu não tenho forças. Aí você vai falar para mim: quem disse que padre Jonas não tinha força? Olha a canção nova. Eu ouvi, Paulinho, aqui, filho de padre Jonas, P.O., puro sangue, você entende? E eu faço para você, eu sigo as pegadas do meu pai fundador, sim, do meu pai, da minha mãe, sim, mas do meu pai fundador, porque ele me mostrou o caminho que me leva ao céu. E por isso eu também canto essa música. Quando eu levanto 2 horas da manhã para receber a comitiva, quando eu volto para casa às 10h30 da noite, vendo ali às vezes a minha esposa, meus filhos só dando um oi, convivendo em pouco tempo, mas com qualidade. Mas eu canto essa música e eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar, porque a vida que há de vir, meu irmão, meu sacerdote, meu bispo, não cansa não. Se os seus paroquianos estão à margem, não desanima, porque o Senhor prometeu. O Senhor, seu bispo, sua bênção, meu padre, o Senhor não está só, o Senhor tem a igreja. E nós paroquianos, e nós filhos de Deus, amados de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Porque nós que estávamos na escravidão do pecado, do homem velho para a vida nova, estamos a caminho, e o caminho não é um caminho fácil. Eu ouvi na voz do padre Jonas, me levou para Eclesiástico 2. Porque escuta só, a vida é caminhar, como
Elias falou, esse bom samaritano, ou você é aquele que está caído à margem, ou você é o samaritano, cansado, estrupiado, porque pensa que o caminho de Deus é flores. Não é. Não é. É lágrimas, é suor, são perdas, mas nós estamos a caminho, e felizes daqueles que partiram, e que com certeza crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família está na pátria celeste. E a canção nova existe para isso. As músicas existem para isso. Meu irmão de comunidade, não se cansa não, vai além. Você que é igreja, nos movimentos da igreja, não se cansa não, porque nós precisamos de estar com força, com ânimo, servindo a igreja de Jesus. E o Papa João Paulo II, quando canta a música Peregrino, me remete a ele como a Fundação João Paulo II, essa obra de Deus. Um homem incansável, que também era referência para o Padre Jonas. Eu vi no Padre Jonas, depois vou te dar a dica, que ele ouvi da voz dele. Você que é esse bom samaritano, como comunidade, tantas comunidades que existem hoje, espalhadas pelo nosso Brasil, como sacerdote, como paroquiano, como pai, como mãe, a primeira igreja. Olha a palavra de Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, sendo esse bom samaritano que o Elias partilhou conosco, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, porque as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. E tudo passa, a doença passa, o mau humor passa, isso que você está vivendo passa, mas permanece firme na justiça. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. É o luto que é a sua infelicidade, é a enfermidade que é a sua infelicidade, é uma situação no seu casamento com o seu filho, é uma situação na sua empresa, é uma situação contigo mesmo. Aguenta firme, como nosso pai fundador falou, nesse tempo da infelicidade. Sofre, Geraldo, seu Geraldo, amado, querido, que é uma referência de homem guerreiro, que entendeu a voz do fundador. Com esse câncer não te derrota, porque o brilho dos seus olhos e certeza de céu é uma prova disso, que o senhor entendeu. Esse sofre as demoras, as infelicidades, sofre a demora, dedica-te a Deus, espera com paciência, e a fim que no derradeiro momento tua vida enriqueça. Aguenta firme aonde você está, nas provações do seu dia a dia, que não é fácil, porque no derradeiro momento o Senhor há de vir. Aceita tudo o que te acontecer, e aceitar tudo o que acontecer é aceitar tudo. Aceitar a velhice, aceitar essa cama a qual você está deitada, aceitar essa situação, mas com o olhar de um bom samaritano que vai passar. Aceita tudo, não maldiga o seu lar, não maldiz o seu trabalho, não maldiz a sua vocação, a sua paróquia, a sua comunidade. Não, meu irmão, na dor, isso eu ouvi do Padre Jonas numa pregação, na dor permanece firme. Não é fácil ter a Edivânia hoje, uma mulher sábia, e vocês viram o testemunho, mas quinta-feira passada. Se você não viu, pode procurar Paulinha e Edivânia, que você vai achar o nosso testemunho. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor que a sua família, somos todos filhos, mas eu creio que essa vida vai passar, e o que me espera é muito maior, muito melhor para a Edivânia, para os meus filhos, para você. Na humilhação, tende paciência. Povo amado, a humilhação, se você não está em Deus, te joga numa depressão. Você acha fácil como pai espiritual, ou como pai, ver seus filhos crescendo, e muitas vezes tendo comportamento que não te agrada.
permanece firme, aguenta firme, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E os homens, as mulheres agradáveis a Deus. Põe tua confiança em Deus, Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Somente no Senhor. Elias, sua esposa, seu filho, seu Geraldo, eu, Edivânia, você que está aqui, somente no Senhor. Nem dinheiro, nem status, nada nesse mundo pode te colocar para frente. Aguenta firme. Por isso eu preciso, nesse caminho, ou você é aquele que está caído à margem, ou você é aquele que é o bom samaritano, sabendo que o bom samaritano também sofre. O bom samaritano, aquele que ajuda, também é humilhado. Igreja Santa, Apostólica, Romana, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ligada ao Santo Padre, o Papa. Levanta você que dorme. Levanta criança, levanta jovem, levanta você casado, porque o Senhor te escolheu, como escolheu a Moisés. Tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida, como escolheu o Padre Jonas, batismo no Espírito Santo, para que juntos possamos enfrentar a dificuldade do apostolado. Porque a nossa pátria, seu Geraldo, é o céu. A nossa pátria, você que é meu irmão de comunidade, você que é meu amigo, você que é sertanejo, você que tem um pezinho na roça, você que é doutor, a nossa pátria é o céu. Aqui a felicidade, ela é passageira. Na dor nós encontramos o amor, no amor nós encontramos a dor, na humilhação você se santifica, e a santidade a qual João Paulo II, os papas, Padre Jonas, os padres têm pregado aceita, meu irmão, viva como se fosse o último dia da sua vida, não sofra duas vezes. Se o trigo não cair na terra, ele não nasce. E eu estou diante aqui, você que está em casa, ouvindo pelo rádio, nós que estamos aqui nesse rincão do meu Senhor, alegre-se, porque Jesus bate a porta, e a geração a qual nós estamos vivendo, está perdida, pior que o Egito, pior que Sodoma e Gomorra, porque não é muitas vezes nem na carne, uma apostasia, aquilo que é errado tornou certo, o que é certo não é errado, mas Deus te constituiu para ser, ao sair daqui, ou você que está em casa, no seu apostolado, a ser esse semeador da esperança de um mundo que há de vir, porque a canção nova está nos seus estatutos. Nós existimos para levantar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, e Ele virá. E será quando Ele vier, vai encontrar o seu povo animado, porque você foi um bom samaritano, como Elias falou, na sua casa, no seu casamento. Meu irmão, se antigamente a gente falava, a messe é grande, os operários são poucos, hoje os operários são muitos, mas nós precisamos ir até a messe, que está gritando, que está buscando em outros lugares, preencher, ver as nossas crianças, ver os nossos jovens, como eles são massacrados por aquilo que passa. Voltando na essência, Paulinho, é muito fácil o Padre Jonas fazer essa música, porque ele era um profeta, um homem de Deus. Eu estou aqui com uma foto, né, de toda a comunidade, do conselho da comunidade, numa assembleia que nós tivemos, e eu fiz questão de colocar que um dia eu ouvi isso do meu pai fundador, o Padre Jonas. Jonas a Bíblia, Jonas da Bíblia. E para encerrar esse momento eu digo para você, nesses 5 minutos, Padre Jonas, na sua palavra, ele diz: coloquei em minhas pernas a caminhos. Hoje eu vivo, Padre Jonas, a Bíblia, o pai fundador, que canta, que é essa referência, 10% de inspiração, entusiasmo, satisfação e emoção. 10% da sua vida, ele falou, está gravado, está escrito.
10%, olha o homem de Deus que ele era. 30% cruz das mais duras. 30%, vamos lá, 10% com 30, 40%. 60% da sua vida ele viveu pela fé, sem nenhum sentimento, sem ter a graça de rezar e ter aquela sintonia, sem sentir o gosto e satisfação. Padre Jonas Abib, um homem de Deus, meu pai fundador, ele falou, 10% da vida dele, ele viveu na inspiração e entusiasmo. 30% na cruz mais brava, e quem conviveu e vê a história do Padre Jonas, sabe que ele viveu essa cruz, com ele mesmo, com a sua saúde e conosco da comunidade e da sua história. 60% ele viveu pela fé, cantando essa música. Eu não me canso de cantar, porque ele está hoje na porta do céu, que ele falou que estaria na porta do céu esperando os seus filhos. Com certeza ele está lá dentro, mas logo ele vem, opa, quem está chegando? Está chegando, meu filho, que bom que você cantou com a vida, venha. Eu quero chegar lá e encontrar o Padre Jonas na porta do céu, junto com São Pedro, Nossa Senhora e os santos. Porque o que eu faço, eu falo para Deus, eu quero o céu para mim, eu quero o céu para minha família, por isso eu me gasto pela missão. Eu quero o céu, porque eu sei que tudo isso vai passar. Encerrando a minha partilha, eu quero partir lá para o finalzinho. E a dica que o Padre Jonas deu: quer ser um bom samaritano? E você que está à margem, quer sair das margens da bebida, da droga, do adultério, de tudo aquilo que você vive, do homem velho, da criança velha? Há 5 pedrinhas. Canção nova! Padre Jonas falou que há 5 pedrinhas que vai nos levar para o céu, que é o jejum, que é a palavra, que é a Eucaristia, que é o Santo Terço e a confissão. Falei todas? Falei, né, Sr. Geraldo? Falei, né, Elisa? São essas pequenos sinais que nos levam diante a morte cantar, diante a humilhação cantar, uma vida que há de vir. Meu irmão, ânimo, como Jesus vai vir aqui agora, se dando a nós, ressuscitado na Eucaristia, Ele está dando ressuscitado na palavra. Eu encerro essa partilha lá no Apocalipse, lá no final, para nós que estamos a caminho, como um bom samaritano, ou aquele caído às margens, que foi tão bonito de ver, porque está escrito assim: o Espírito e a esposa dizem, vem, possa aquele que houver dizer, também vem, aquele que tem sede vem, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente a água da vida, que é a pátria celeste. Tudo, Pai, vai passar. Finalzinho de Apocalipse. Às vezes você escuta o Apocalipse e se assusta. Ali, muitas coisas já estão acontecendo, e nós estamos cegos e surdos. Mas eu digo para você, boa missão. Não se canse de cantar. Pode vir para cá com as câmeras para mim, quando eles vão estar arrumando aqui o espaço para receber Jesus. Eu quero dizer para você, não se canse de cantar. Na enfermidade canta, porque o Senhor é contigo, não sofra 2 vezes. Na zabuta, vem para cá, Elias, seu Geraldo, aqui do ladinho, Jesus já está quase chegando. Eu digo para você, que bom, meu irmão, essa palavra a qual Deus citou no seu coração do bom samaritano. Eu vejo que o Padre Jonas, ele nos tirou das margens e nos conduz a ser esse bom samaritano nas pequenas coisas do dia a dia. Vem cá, família, vem cá, seu Geraldo, vem cá, a esposa com o filho. Nós não podemos cansar, porque o meu pai fundador, e eu tive a graça de trocar em vamos dizer, 2 santos que estão a caminho e 2 que estão a caminho também. João Paulo II, eu tive a graça de estar com ele que levantou essa bandeira de não cansar de cantar. Nosso querido Padre Jonas, que já está no céu, Padre Léo, tive a graça de estar com eles. O Guido do Rio de Janeiro, que está nesse processo de santidade, porque eles também foram tocados por um bom samaritano, através de uma palavra,
através de um testemunho de família, através de uma enfermidade aonde, falar a verdade, todas as vezes que eu passo na casa desse homem, eu me refaço, porque mesmo na dor, mesmo na dificuldade, esse sorriso não sai do seu rosto, essa confiança, porque Ele deu a vida pela Canção Nova, como você, como eu, pela igreja, porque a Canção Nova é a igreja. Então volta, meu irmão, volta para o seu apostolado lá nos Vicentinos, na Legião de Maria, volta lá no Encontro Casais com Cristo, na RCC, nos movimentos focolares, porque a Canção Nova faz parte de você, da comunidade, que é fruto da Canção Nova, onde essa música, eu não me canso, Elias, minha querida, oh meu filho lindo, eu não me canso de cantar, porque a vida que há de vir, ela é bem melhor que essa, que é a pátria celeste. Deus abençoe.